Let it go! Hoje nós vamos fazer batalha naval. Vamos brincar. Vocês sabem o mínimo de matrizes já? Mínimo de matrizes? Então, brincadeira vai ser essa. Uma matriz é muito fácil. Matriz é vetores, só que vetores com duas bandas para você verificar. Duas bandas. Por exemplo, exemplifiquemos. Vamos brincar de batalha naval em uma dimensão só. Ao invés de termos duas dimensões, a gente vai fazer à vontade, querido. Vamos ter uma dimensão. Então, por exemplo, como é que começa o nosso joguinho em uma dimensão? Quanto é o campo da batalha naval? Vocês sabem o tamanho da... Não, nunca joguei não. Poderia ser qualquer dimensão, poderia ser qualquer tamanho, né? Então, vamos imaginar que são 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... vamos começar só com essa dimensão, 10, tudo bem? Então, teu objetivo vai ser colocar um navio aleatoriamente aqui. Ó, vamos pra cá. Antes de pensar nas duas dimensões, você pode pensar numa dimensão. Então, teu objetivo é colocar um navio aqui dentro. Então, o que o usuário vai ver vão ser esses 10 pontinhos, mas é como se tivesse um navio, por exemplo, aqui. Então, o navio eu vou representar por asterisco, tá certo? Asterisco. Então, vou chamar isso daqui de A, B, C, D, E, F, G, H e J. Até o J, ok? Então, começam os 10 pontinhos, A, B, C, D, F, G, H e J. Aí eu peço para ele mandar um míssil. Aí ele escolhe o A. Então, o que é que isso daqui vai se transformar? Vai se transformar em... Qual é o caractere que a gente usa para dizer que não deu certo? Ó. Não. Vamos tentar fazer assim. Tudo é ó. Tudo é hashtag. O que é que fica mais legível? Pronto. Tudo é hashtag. Tudo é hashtag. O ponto significa que não tem nada. Ok? Então, hashtag significa não sei. O ponto significa não tem nada. E o O significa um pedaço de navio. Tudo bem? Então, imaginando que o navio está aqui, nessas três posições, bora lá. Vocês têm que entender o conceito, a interface, para a gente conseguir implementar. A pessoa vai digitar o A. Quando ela digitar o A, o que é que vai aparecer para ela? Ela acertou ou não? Não. Então, na hora que ela digitar o A, ela não acertou. Aqui vai ficar um pontinho, dizendo que não tem nada. Ok? E aí a gente mostra de novo para ele. Colocou o A. E a gente mostra de novo para ele a interface. Se ele escolher, por exemplo, agora o D, o que é que vai aparecer? Essa bolinha aqui, né? Ok. Então, o jogo termina quando ele marcar todas as posições do navio. Simples? O navio é não. O navio são essas três bolinhas. Ok? Tem uma matriz só com uma linha. Uma matriz com uma linha. A gente está pensando aqui unidimensional para depois colocar os navios nas várias direções. Então, vamos imaginar aqui quais são as atividades que a gente tem aqui. Primeiro, a gente tem que fazer a máquina colocar esse navio em algum lugar, desde que ele caiba aqui dentro. Sucesso? Ok. Segunda coisa, a gente tem que fazer esse loop, fazendo a máquina mostrar as opções e ler a entrada e verificar se acertou ou não acertou. Então, vamos começar com uma dimensão, tudo bem? Então, como é que a gente representa o navio? O que é o navio? O que é o campo? O que é o que está sendo visto? O que é que não está sendo visto? Várias formas. Vamos imaginar alguma.
Como é que a gente vai representar as nossas variáveis? Qual é a abstração que a gente vai utilizar? É o que? Um vetor de inteiros? É um inteiro? É um vetor de char? Um vetor de char. Então, char campo. Nosso... Então pode ser mar, né? Pode ser. Mar. Tudo bem? Int largura. Largura é igual a 10, né? Então, o nosso mar tem 10 caracteres. Inicialmente, o mar... Não é não? Não, porque você colocou lá... Desculpa. Obrigado. Foi uma falha aqui mental. Ok? Democraticamente. E agora, como é que a gente começa preenchendo o mar? Você preenche tudo com... Acho que a gente gasta com a jogo da velha. O mar começa o quê? Cheio de jogo da velha, né? Então, bora lá. For int i recebe 0 e menor do que largura i mais mar na posição i recebe hashtag. Ok. Como é agora que eu vou representar o navio ou as posições em que o navio está? Já tem o meu mar. É o meu mar que eu vou ficar mostrando para o usuário, sim ou não? Tudo bem. Agora eu preciso saber, eu preciso colocar os meus navios em algum lugar. Se eu colocar o navio direto no mar, na hora que eu mostrar para o usuário, o que é que vai aparecer? O navio é o que eu quero mostrar? Não quero mostrar. Então, como é que eu vou salvar o meu navio? Pode salvar no... Quer mostrar as opções, né? Não, eu quero abstrair onde o navio vai estar. Como é que eu vou salvar onde o navio vai estar? Tem que salvar isso em algum lugar. Na posição. E um vetor auxiliar no navio. Pode ser um vetor auxiliar de caracteres ou de inteiros? Ou de booleanos? Pode ser de booleano. Pode ser de booleano, é só para saber se ele está ou não está naquele lugar, né? Eu não tenho símbolos diferentes, nem cores diferentes, é tudo igual. Então, por exemplo, posso colocar um vetor de booleano stdbool.h. Então eu tenho um vetor bool navios, né? Porque eu posso ter mais de um. Que qual é a dimensão dele? Largura também. E ele vai começar com quais valores? Tudo falso. Toda variável tem que ser inicializada. Tudo é falso. Ok, agora chega na hora de colocar o meu navio aqui dentro. Eu tenho que fazer aleatório. E qual é o risco que eu tenho que tomar? O cuidado que eu tenho que ter? Eu tenho que colocar tudo junto, não posso colocar nada fora da tela, né? Não pode ser um navio, um aqui, pula um aqui, pula um aqui. Então, como é que eu vou utilizar o meu range, que de cara eu sei que eu vou precisar de aleatório, né? stdlib.h time.h. Como é que eu vou utilizar o booleano para preencher esse navio? Esse vetor? Né? Exato. Então, se eu tenho o tamanho do navio, n size. O navio tem um tamanho, né? Sei lá, é 3. Eu tenho que escolher uma posição para ele ficar. Eu posso, por exemplo, escolher essa posição aqui, começando aqui e vindo até esse? Não. Então, eu posso escolher essa? Primeiro eu posso. Eu posso escolher 1, 2, 3, ou então 1, 2, 3, ou então 1, 2, 3. Eu tenho que colocar os 3 sequências, porque o navio tem que estar junto. Então, eu tenho que escolher de 0 até quanto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Tenho que fazer uma escolha entre 0 a 7. Não? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mas isso porque tu quer que os 3 navios estejam em sequência. E como é que seria um navio se não tivesse os 3 em sequência? Eu pensei que cada 0 era um navio diferente. Não. O navio, ele é aquele bloquinho que ele sempre está junto, né? Eu não acho que não tem navio de um elemento, né? Na batalha naval? Todos na verdade são de um elemento. Não. O maior é o de 5, o menor é o auxiliar. Tá. Tem o de 1, tem o de 3 e tem o de 5. Tem o de 4 também? Tem o de 4, sim. Ah, tudo bem. Então vamos começar no de 5. Porque o de 1 é fácil, né? Eu posso botar ele em qualquer lugar. Mas o de 3 eu tenho que tomar cuidado para não furar as bordas. Como é que eu garanto que ele cabe? Eu tenho que gerar ele numa posição que ele possa estar, correto? Então a posição, por exemplo, que ele pode estar é essa daqui. Então seria rand o quê? Rand quanto? Int posição navio. De quanto a quanto eu quero? De 0 a 7. Como é que eu gero o número de 0 a 7? Mod 8. Como é que eu faço o 8? Está relacionado com esses números para eu poder aumentar a largura e o size e continuar dando certo. Não. O 8 tem que estar relacionado à largura e ao tamanho. Porque, por exemplo, se eu botar isso daqui assim, muda. Muda. Se eu colocar assim, muda. Eu tenho que fazer com que isso daqui dependa dessas duas variáveis. Largue menos 2. Largue menos n size mais 1. Aí agora eu sei que ele vai estar dentro. Por exemplo, se a largura for 5 e o tamanho do navio for 2, quais são as opções que eu tenho? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2. Então eu posso colocar aqui, aqui e aqui. Tenho quantas possibilidades? 4 possibilidades. De 0 a 3. Como é que eu gero de 0 a 3? Mod 4. Como é que eu consigo esse 4? 5 menos 2 mais 1. Então, aqui eu sei que ele vai estar ali. Oi. Por que tem que ser mod 4? Por que tem que ser, na verdade, largue menos 6 mais 1? Por que tu não queria... Eu quero saber, eu quero uma posição em que eu possa colocar esse navio. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Mas se tu colocar na última, ele não vai passar, já que ele é 3 posições? Eu não posso colocar ele aqui. Porque se eu coloco ele aqui, ele vai estar fora da matriz. Ó. Meu vetor só vem até aqui. Pois é, mas se tu colocar na anterior também... Eu posso colocar aqui sim. Aqui eu posso colocar. Então são 4 possibilidades. Mas não era de 3 posições? De 0 a 3, os índices. 0, 1, 2, 3. Ele pode estar... Ele tem essas 4 possibilidades aqui, ó. Tá vendo? Não são 4 possibilidades? Para gerar esse daqui eu faço o mod 4. Mas eu achei que ia ser só 3 possibilidades, porque o tamanho do navio não são 3 bloquinhos. Ah, mas eu tô falando assim, se o tamanho do navio for em 2 bloquinhos. Eu mudei aqui as variáveis, ó. É que eu tenho que me adequar a qualquer valor. Por exemplo, se a minha largura for 20 e o meu navio for 10. Então eu tenho que gerar de mod 10, de 0 a 11, né? De 0 a 10, que seria mod 11, 0 a 10. Largura menos size mais 1. Ok? Como é que eu coloco os navios agora? Descobri onde é que ele vai estar. Já preenchi minha variável, navios, colocando os locais onde ele vai estar? Já? Não, atualmente é tudo falso, né? Então agora eu tenho que fazer um for preenchendo essa variável navios, que atualmente são... Deixa eu voltar para o que eu era, né? 10. Esse navios aqui,
que eram 10 posições falso, eu tenho que, dado isso daqui, colocar verdadeiro nos locais onde ele está. Eu calculei para mim uma posição aleatória onde ele vai estar, e agora eu tenho que ir lá, verdadeiro, 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 nas posições onde ele está. Então, para isso eu vou precisar de outro for. Só que esse for começa aonde? Qual é o primeiro elemento que é verdade? Posição navio, que é o índice que ele começa. E menor do que quanto? Ele sai. Não, é menor que lá. E menor do que quanto? Ele começa em posição do navio. Onde é que ele termina? Em posição do navio mais 3. Posição do navio mais 3. Se ele começar no 5, ele vai 5, 6, 7. Se ele começar no 10, ele vai no 10, 11, 12. Então, ele vai aqui e menor do que posição navio mais tamanho. E mais. E aí eu vou lá, navios na posição I, recebe true. Tudo bem? Estamos fazendo aqui nosso jogo da velha unidimensional. Ok. Já criei o mar. Já criei os navios, ou pelo menos a posição deles. Vamos começar com 1. Agora a gente precisa jogar, né? Agora, como é que seria o laço principal? Vamos pensar aqui bem alto nível. Como é o meu laço principal? Enquanto o que faz o que? O jogo vai ficar aqui, né? Enquanto o que faz o que? Em alto nível. Enquanto houver navios. Não é verdade? Enquanto houver navios, faz o quê? O que é continuar? Escolher uma posição. Escolher uma posição, né? Mas para escolher eu tenho que mostrar primeiro, né? Mostrar o mar e depois escolher uma posição, atualizar o mar, né? Então é melhor fazer um do lado. Então é melhor fazer um do lado. Que você vai mostrar para perguntar. Pode ser. Porque como eu tenho que mostrar primeiro, né? Mas já tem, não tem um limite de jogada. Não, aqui não. Faça enquanto houver navios. Mostra o mar, pega uma posição do usuário, correto? Aí de acordo com essa posição que eu peguei dele, eu verifico se ele acertou ou não acertou. Se ainda tiver navio para derrubar, aí ele continua jogando. Aí agora a gente tem que ir para as partes independentes. Vamos colocar tudo aqui, depois a gente saca tudo em funções. Tudo bem? Vocês querem logo fazer funções? Quando eu fiz o projeto no semestre passado, eu fiz assim, eu fiz tudo na main e passei para. Então tudo bem, vamos lá. Como é que eu mostro o mar? Tenho que mostrar o quê? Só que eu quero que apareça desse jeitinho, ó. Os caracteres, para a pessoa digitar um caractere e... Tudo bem? Então qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu quero que apareça assim, ó. Cadê? Eu quero que apareça o asterisco e as letras. Eu quero que apareça o mar e as letras para a pessoa escolher a letra que ele quer. Então tu faz um foco para pintar as letras do alfabeto até o tamanho do vetor de mar. For. O meu for começa em quanto? Em quem? Em qual? Do A cozinha vai até A. C menor do que quanto? ser menor que. Não, tem que ser. Tamanho que. Tem que pegar a tabela. Tem que estar relacionado com isso, né? Pois é, tem que pegar a tabela. Não. O que acontece se eu fizer A mais 10. A mais largura? Ele vai pegar a posição. Ele vai pegar a posição. Então eu começo em A e vou até A mais largura, C mais mais. E eu mostro quem? Printf %C C. Terminou isso.
Dá aqui uma quebradinha de linha. Pronto, agora eu já tenho esses carinhas aqui, sim ou não? Mas isso não vai estar em vertical, não? Não, porque eu não estou dando barra N, só colocando um do lado do outro. Por que não tinha como não dar barra aí, não? Não. Para dar o barra N, tem que botar o barra N. O puts que automaticamente dá o barra N. Ah, sim. O puts dá o barra N. Ok, botei todas as letrinhas uma do lado da outra. Agora eu tenho que mostrar o mar. Como é que eu mostro o mar? É só mostrar o mar. Printf. Não. O mar, preciso de um for, porque o mar não é uma string, né? Não tem um barra zero no final. Então lá se vai amigo for de novo. Amigo for, for int igual a 0 e menor do que largura e mais printf %c mar na posição i. O mar só está interpretado como uma string porque tu leu ele Porque não tem um barra zero, né? Se fosse eu tivesse lido ele como fget, Exato, mas aqui não estamos usando fget. Ele precisaria ter um barra zero no final. Então eu deveria criar uma variável, por exemplo, largura mais 1 e definir que o mar na posição largura mais 1 é barra zero. Agora eu posso imprimir ele. Criei uma posição a mais para botar um barra zero para interpretar esse cara como string. Ok? Apaguei, foi? Tá. Vamos lá. Por que você está lendo a string como dele? Não, eu estou utilizando... valeu. Pessoal, só lembrando que aqui eu estou fazendo tudo num golpe só, porque eu sei o que eu estou fazendo, tá? Mas a ideia é que vocês, a cada nova inclusão, vocês rodem, peguem logo tirando os problemas, ok? Então, como eu sei o que eu estou fazendo, a gente vai fazendo no golpe só para a gente conseguir fazer um pouquinho mais de coisa. Então, aqui eu já mostrei o mar, mostrei as opções, mostrei o mar e agora eu quero pedir uma entrada do usuário. Como é que eu faço isso? Então, aqui a gente vai, esse daqui é mostrando o mar. Agora a gente vai para a próxima parte, que é pegando o input do usuário. O input do usuário vai ser de que tipo? Char. Então, vou botar isso daqui, né, para ficar bonitinho. E aí eu vou dar um scanf %c e vou salvar onde? Não tenho, né? Char opção. Pronto, peguei o que o usuário digitou. O usuário digitou uma letrinha. E agora, qual é a próxima opção? o vetor mar, né? Tem um vetor mar que tem as opções aqui. Qual é o problema das opções aqui? Não, ele pode digitar qualquer uma dessas letras. O ideal seria, por exemplo, a gente validar a entrada, né? Saber se a pessoa digitou alguma coisa útil, alguma coisa real. Alguns melhoramentos depois seriam mostrando o mar apenas com as opções. Não, deixa assim, mostrando o mar. Ok, ele digitou uma opção. Eu tenho isso daqui. Mostrei, ele digitou o A. Como é que eu verifico se é navio ou não é navio e atualizo o mar? Tenho que verificar se o que ele digitou é navio ou não é navio e atualizar o mar. Eu tenho dois vetores. Eu tenho o vetor mar e o vetor navios. Eu vou olhar quem? Navios. Então, se navios, em que posição?
int posição. Ele digitou um char, uma opção. Como é que eu transformo esse char opção no int posição? Ele digitou de A até sei lá o que. Eu quero transformar esse A alguma coisa num número, entre 0 e alguma coisa. É só fazer aquela paradinha de operação modular. Que seria... Pega aspas simples A. Exato. Então a minha posição é A. Mas o tanto que tu tem... Ó, ele digitou uma opção. Ele digitou de A, sei lá, até Z. Eu tenho que transformar isso para inteiro. Como é que eu faço? Pensa. Como é que eu consigo o 0? Eu quero o 0. Eu quero que o A vire 0. Tu vai fazer o A menos opção. A menos opção. Não. A tá certo. Qual é o maior dos dois? É o A ou é a opção? Opção menos A. Opção menos A. Na hora que esse opção for A, qual é o valor de posição? 0. Na hora que a opção for B, vai ser 1. Na hora que a opção for C, 2 e por aí vai. A opção é maior do que A. Na hora que a pessoa digitar A opção vai ser A menos A, 0, índice 0. O A é o índice 0. Na hora que ele digitar B menos A, é 1, que é um elemento da frente da tabela ASCII. Tudo bem. Aí é bom verificar se a opção existe. Era bom verificar se a opção existe. Então, se a opção, quais são os erros? O que é que a opção não pode ser? Não pode ser menor do que 0. Ou maior do que... Não pode ser um inteiro. Não, a opção tem que ser posição, né? O que é que posição não pode ser? Se posição for menor do que 0, ou então posição for maior ou igual à largura, então, por exemplo, eu posso avisar e reclamar, né? Putz, posição inválida. Como é que eu volto para o laço? Não, eu não quero sair do laço, eu quero refazer o laço. Continue. Ou então eu poderia botar continuar o comando. Ou então eu posso colocar um else aqui, né? Ok. Supondo que ele digitou uma posição válida, que é justamente esse else. Como é que eu atualizo o mar? Continue. Eu vou deixar o continue que é melhor. Como é que agora eu atualizo o mar? Tem que saber se a pessoa acertou ou não acertou. Porque digitar uma coisa válida, ela digitou. Vai ter que comparar com o vetor do mar. Navios nessa posição. Aí se navios nessa posição for igual a true... Que é justamente, isso daqui ser igual a true, é justamente navios nessa posição. Tudo bem? Se tiver um navio nessa posição, então... Navios nessa posição recebe um bolinha. Não, navio nessa posição já é true. Eu vou mexer no navios ou no mar? No mar. Então, quem muda é o mar. Mar nessa posição recebe... Se tem navio, eu boto ponto ou boto bolinha? Bolinha. Se não tem navio, eu boto... Mar nessa posição recebe ponto. Usando aqui um ternário, né? Tudo bem, deixa assim. Já escolhi a posição, já atualizei o mar. Pronto. Só falta mais uma coisa. Enquanto houver navios, como é que eu sei que ainda tem um navio? Ainda tem um navio para ser descoberto. Fazer percorrer o mar, e se não tiver nem O,
vetor de booleano, então você jogar. Ele tá alterando. Não, mas ele vai. Então altera o vetor de booleano. Toda vez que encontrar o navio, encontra lá no falso. Pode ser. Então, achei o navio, mostrei no mar e coloco o falso no vetor de booleano. Então, navios nessa posição recebe falso. Então, como é que é houver navios? Se tiver um verdadeiro. Então, eu tenho que percorrer ele todo, né? Então, aqui seria, o navio seria navios escondidos ainda, né? Então, esse navio seria navios escondidos. Como não dá para colocar tudo aqui dentro, vamos ter que fazer um while eterno e colocar a condição lá embaixo, né? Então, agora eu tenho que percorrer todos os meus navios. Se eu não encontrar nenhum navio escondido, o que é que eu faço? Break. Acabou o laço. Se eu não encontrar nenhum navio escondido, eu dou o break. Tudo bem? Se eu encontrar um navio escondido, eu faço o quê? Continue. O que é mais fácil? O break é mais fácil que o continue? Não é a mesma coisa não. Não, porque o continue tu vai procurar até encontrar um verdadeiro. Se encontrar um verdadeiro, começa. Perfeito. Então é muito mais fácil eu encontrar um navio e mandar voltar do que garantir que não existem navios. Porque eu tenho que olhar todos eles, né? Então é muito mais fácil fazer para int i igual a 0 e menor do que largura i mais se navios na posição i foi igual a true. Então, será que isso serve? Esse continue, ele vai continuar esse laço. Estão vendo aqui? Esse continue vai quebrar esse for. Ele vai voltar para esse for, não vai voltar para o for de cima. Não funciona. Eu vou continuar. Soluções. Aqui é verificando se ainda existem navios escondidos. Não fala não, mano, que tu já passou na disciplina. A diversão do código é eles construírem. Vamos lá, sugestões. Se tu passasse tipo, isso tudo por função, aí tu podia chamar a função. Tudo bem. Se eu jogo isso na função, ele dá só o return e o teste return. Sem funções. Não, sem funções. O que é que a gente tem que fazer nesse tipo de caso? Qual tipo? Perfeito. Eu tenho que criar uma variável auxiliar aqui, né? Então, regrazinha para criar essas variáveis de controle auxiliar começa de dentro e sai voltando. É muito mais fácil. Então, se eu encontrar um navio, o que é que você pode dizer? Que encontrei. Recebe true. Tudo bem? Se encontrei recebe true aqui dentro, você vai criar ele onde e com que valor? Fora do for. Então, o nosso encontrei começa com que valor? Falso. E agora eu posso bem aqui testar o quê? Se encontrei, então continue. Esse daqui de dentro agora é continue ou é break? É break, porque se eu encontrei, eu não preciso mais procurar. Tudo bem? Se eu encontrei um navio, não preciso mais procurar, para a busca, e agora eu verifico. Se eu encontrei um navio, volte lá para cima e comece tudo de novo. Ou jogando tudo isso daqui dentro de uma função. Não, escopo vazio, me falou como é que é isso aí. É porque tudo que encontrei dentro do escopo pode tentar impulsar dele da memória. Uma outra forma. Como seria aí, vamos entendendo. Não entendi. Para quê? Como ele falou,
escopo vazio. Pra quê? Vai ver, já que falou, resolver esse problema. Mas ele não consegue acertar. É o Jax é o outro ali, mano. É o e o de Jax. E o de Jares. Aê, E o de Jares. Não, Francisco não, mas Francisco é colar de molho. E o de- Negócio de pronto. Porque tem vários métodos de resolver, né? Então, É, mas assim, uma forma seria colocar dentro da função, outra seria, por exemplo, ia ficar bonitinho do jeito que está aqui, voltar para o nosso dualho, ó, e aqui eu coloco aqui, enquanto encontrei, não precisaria aqui desse laço, enquanto, por que eu estou escrevendo errado? É porque o encontrei está definido aqui dentro, aí ele não aceita. Então, volta. Deixa assim mesmo, ok? Se encontrei. Se encontrei navio, volta. Pronto, eu acho que agora já temos um código funcional. Vamos descobrir? Make navio. Make move naval para navio. Make navio. Ponto barra navio. C. Ixi. D. Oi? D. Que é que ele não parou o jogo? Porque eu não acertei nenhum. Acertar é o bolinha. Tô vacilando. Acertar é o bolinha. Deixa eu subir aqui para vocês poderem ver, né? Não acertei um ainda. H. I. G? Não. J. Era para ele parar o jogo, né? Todo jogo. Deixa eu ver se o nosso laço tá tudo entrada onde? F. O nosso critério de parada tá bugado aí. Encontrei navio, recebe true. Eu tô tirando os navios. Navio nessa posição, recebe falso. Encontrei navio, recebe falso. Ando nos navios. Se eu encontrei um navio, coloco true. Se encontrei navio, continue. É porque eu tô no while true aqui, ó. Tô no while true. Então eu tenho que fazer. O certo seria, se não encontrei navio, então break, porque agora eu saio do laço. Antes eu não tinha ponto de saída. Como o meu while era true, ele ia ficar naquele while para sempre. Tem razão. Não estava entendendo o que tu estava dizendo naquela hora. Vamos colocar ele aleatório, né? Como é? S-Rand time null. É o interpretador de comandos. Petombes, eu tô abrindo a coisa errada. Navio. Miserável. Descobri que tem um fruto, né? Que é petombeiro, um negócio assim. Como é? A pessoa fala petombas, tem uma fruta. Pitombas. Tem uma frutinha. Make navio. Ponto barra navio.
Ok, vamos embora lá. E. H. I. Ah, é o mesmo, né? G. I. J. Esqueci de colocar o... Esqueci de colocar o S-Range. No arquivo errado. Ficou faltando aqui S-Range time no. Ok, então quando termina, falta só mostrar o navio de novo, né? Cadê? Mostrar o navio de novo. Tem que copiar isso aqui tudo de novo para mostrar o resultado final do código. Claro que é muito melhor colocar isso na função, mas tudo bem, vamos jogar de novo. D. G. Agora é fácil, né? A. J. I. H. Só coincidência, mano. J. E. Ué, eu salvei. Tem S-Range aqui. Não botei S-Range aqui, não? S-Range time no. Botei, compilei essa carniça. Make navio. Não pode avacalhar comigo, não. Pera aí, deu pau aqui. Navio. J. I. Não, mano. O meu range não tá errado, não? Cadê o meu range? O S-Range tem que estar lá na main. E tá. E cadê ele? Por que ele tá aqui no while? Ah, eu botei ele no canto errado, olha. Eu só fazia o S-Range depois de sortear onde eu ia colocar o navio. Ele não servia de nada. Acho que eu olhei na doida e não coloquei ele no canto certo, não foi? Agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Aê. É? Muito azar. Tá precisando. Ok? Então vou jogar pra vocês e aí vocês vão colocar dentro das funções. Combinado? Querem tentar? Bota dentro das funções. Que eu quero fazer algumas outras modificações. Ixi, temos internet? Don'tpad.com/Tchaikovsky. Não, brincadeira. Violino. Não temos internet. Não temos internet, povo lindo do meu coração. Vamos lá. Qual é o teu? SL4. O quê? Vamos ver agora, Pam, 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 pararam. Bora lá. Colocando nas funções e vamos tentar aumentar esse vetor e colocar mais de um navio. Tudo bem? Ainda em uma única dimensão. Vamos lá. Funcionemos esse código. Dava para usar o Xpaint para fazer os naviozinhos. Surface
And take your love away, forever in your embrace. E a função mostrar a mala. Ele deve estar aqui. Assim. Init Game. Vamos jogar esse trambolhado aqui todinho. Init Game é para iniciar o jogo. Se chamar é um vetor de caractere, né? Aí quando eu quero passar ele para frente, eu passo lá também. Passo. Só o nome da variável. Porque já é por endereço quando é vetor. Eu passo então chamar, só chamar. Não passo nem o. É, só isso aí. Só isso aí. Pode escolher isso daí ou o asterisco. Essas funções eu posso fazer do código, né? Eu vou colocar um no código, né? Tá na minha, posso usar o código mesmo. Dá certo a depois. O quê? Todas essas funções com void, já que tipo, pelo menos a primeira que eu vou printar, que é mostrar uma marca. Precisa que alguma não seja void? Alguma retorna alguma coisa? Não, nem todas são void. Mas a de verificação, ela tem que retornar verdadeiro ou falso? Sim, essa daí é booleano. Tira só uma dúvida. E aí, Gabi? Quando eu vou passar o. Fica à vontade, querido. Quando eu vou passar o mar na função, eu tenho que botar o parâmetro dele no escopo. Mas tem tamanho de largura, eu passo largura dentro do. Aqui, ó, largura e tamanho. Tudo que você vai utilizar aqui dentro, você tem que passar. Não é nessa primeira função, Mostrar? eu passei para ela mar, escopozinho e largo. Void mostrar. Seja o quê? Mar e largura. Eu posso passar mar
Pode. Tanto faz, isso daqui é a mesma coisa. Aí quando eu for chamar na main, eu uso o comercial no mar. Não, mas já é vetor, já é Então ponteiro. eu faço no mar. Mar e a largura. Não preciso colocar os colchetes. Não. Cochete é quando você quer acessar o elemento. Como é que comentava no bloco? Você seleciona um bloco para comentar. Ctrl Shift A. No Linux é Ctrl Shift A. Vamos colocar nas funçõezinhas. O que é que mais pode ser função aqui? Bam, 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 bam. Eu queria uma função para pegar aqui no usuário. Pode ser int Ela retorna, né? pegar input. Não, o int, que aí você já retorna validado, né? Uma posição válida. Ah, tá, beleza. Ele já converte tudo. Exato. Int pegar input. O que é que eu preciso aqui? Preciso de Precisa só da opção. da opção. Char a opção, eu preciso da largura. É ruim porque tem um continue dentro. Então aí ele não vira mais continue. A gente, por exemplo, poderia fazer. Uma função que tem um continue. Aí a gente pode, por exemplo, colocar um laço aqui dentro. Enquanto o cara não digitar a coisa certa, a gente continua, a gente deixa ele preso aqui dentro. Entendeu? Então a Mas gente. só pegar o input, não é só o snap. É verdade. Pegarem. Ficou faltando. Então a gente bota os dois juntos, ó. Pegar input. Faz o seguinte: mantém o cara preso até ele digitar uma coisa válida. Entendeu? Então a gente poderia colocar aqui um while true. E mantém o cara aqui. Até ele digitar alguma coisa que seja válida. Por exemplo, uma outra validação legal é se ele escolher uma posição que já foi escolhida. Ok? Se mar nessa posição for diferente de hashtag. E David, vai faltar na função. Ó. Boto dentro de um laço para o cara ficar preso aqui até digitar uma posição válida, ok? Lê a entrada, transforma em inteiro. Se tiver fora do range, avisa que está fora do range. Se está dentro do range, mas não é um ponto escuro, eu digo que ele já escolheu essa posição. Se não cair em nenhum dos dois ifs, então eu retorno a posição.
posição e largura. Bora lá, fazendo as alterações necessárias. Mar e... Ei, Davi, Oi. essa parte de vale dentro, aí tem que fazer outra pra... Como é que tem que... Diz. Não tinha que colocar esse if na via posição, recebe verdadeiro, mas na posição recebe o ó, Onde? na função de vale da entrada. Aqui? Não, aqui é na hora que a gente for alterar o mar. Ok, então a gente vai ter que ir lá. Void mar alterar, que recebe um mar, uma largura e uma posição. E a última aqui é para verificar se existe mar. Bool existe, ainda existem navios. Se ainda existem navios, eu passo o vetor de navios e a largura. Só que agora a função ficou muito mais simples, né? Não precisa dos booleanos todos. Consertem de vocês. Botem aí pra funcionar. Mar alterar. De mar, navios. Mar alterar, preciso de mar e de navios. O que é que tá faltando aqui mais? Preciso para saber o tamanho de mar e de navios.
Tá, navios é um booleano. Porque lá na minha não estava dentro de white nada. Navios é um booleano, por isso que ele está reclamando. Mar alterar também. É porque eu estou colocando mar como char, mas mar é booleano, por isso que está dando tudo errado no meu caso. Não, mas char é mais char, né? E é booleano navio. Booleano é navios. Init game é booleano. Tô passando errado. Tava colocando booleano em tudo e aí ele tá reclamando. O que ele tá reclamando agora? Para verificação de navio não precisa da variável que tem navio. Não Precisa da variável que tem navio na verificação. precisa. Mas tá pagando. Onde? Essa aí boa, existe navio. Não precisa mais, porque basta eu achar um navio que eu retorno e acabou-se. É muito mais fácil agora, né? Aí tu não precisa daquela função que você não encontra navio. Não, aquilo era só porque... Tava na minha. 77. Tem um if aqui errado. Outro colchete errado. Consertem o de vocês. Fez ali para dar um tab no bloco. Para dar o quê? Um espaçamento no bloco. Seleção e dá o tab. Seleciona tudo e dá o tab, ele empurra tudo. Agora eu não sei como é que volta. Shift tab. Shift tab, ele sai puxando. Desidentando. 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 Como é que tá a vida por aqui? Normal. Hã? Tava bom. Tudo Nossa bem. internet eu queria estar te chamando, mas tava vendo o computador. O que eu tô tentando fazer? Mostrar. Por que esse monte de barra aí, barra T? Tu foca na parte lógica, depois tu faz a parte cosmética. Mas não vou conseguir. Tu tá na parte errada. Ó, diretório não encontrado. Cadê? Dá uma dessa aí. Dá uma dessa. Encontrou ela. Tá no canto errado. Cadê? Vai. Saiu o velho. Velho com C. É assim a função do programa. Vai dar voz, vai fazer, vai fazer. Ou Recebe navios lá. então, parênteses. Faça o. Aí tu tá recebendo uma posição. Exato. Tá Vai colocar um colchete de função. Quem tá recebendo o navio? Eu vou namorar mais do que Acho que quem encontrei o navio recebendo maior café. Alguém conseguiu? Quem conseguiu? Vai dar certo. Conserta aí o navio de vocês. Ele ali só que ajuda a seleção do.
Gedit, Creator, não vim. Nosso navio está partindo. Vamos carregar o navio. Parta, navio, parta. Ele só recorre para saber se Está sem internet? manda dele, se não, não pode, beleza? Aí precisa botar uma variação. Certo, aí Agora, nosso objetivo é transformar o nosso código em funções. Aí eu vou ter que usar isso aqui pra quê? Porque, tipo, aquele tá usando de caso não contraste, ele dá para um aqui e ele voltar no lá, exatamente. Aí ele não funciona assim, não foi. Aí eu volto pra. Pessoal, faz o seguinte, ó. Cria uma função, compila o código, vê se está funcionando. Cria outra função, compila o código, vê se está funcionando. Pode começar nessa ordem aqui, ó. Iniciar jogo. Tudo bem? Cria a função iniciar jogo. Aí vai lá para a função, passa os parâmetros corretos. E aí aquilo que você tinha lá, você traz para cá. Então você não precisa mudar de nada da lógica. É só o processo de tirar de dentro do código. Vai retornar verdadeiro ou falso? Tomado, pessoal. Então, se não, Trocar de view. Porque não é muito bom você comparar uma coisa que é verdadeira ou falsa. ah, que beleza. É muito estranho. Então, se não encontrar navio, dá pra isso. E Davi? Eu teria que passar isso aqui para outra função. Por exemplo, a função encontrar navio, a gente já está no booleano, né, verdadeiro ou falso, aí você vai retornar para essa variável aqui. Aí eu faço o teste. O teste eu faço no while. Pode chamar a função aqui dentro. Se não encontrar navio. Pois é, né? Ah, vou fazer isso também. Ou então fazer como eu fiz aqui, ó, direto no while. Que é o teu critério de parada, né? Enquanto, por exemplo, não encontrar navios, ou então enquanto encontrar navios, faça. Aí você fica dentro do while e não tem que usar a variável. Da hora. Vou botar essa aqui fica mais de boa. Só é Nice, né? essa daí eu estou indicando com o rapaz. Aí ele volta pro código. Isso. Aí eu vou. Final. Ah, outra coisa. Maria. Olha essa função. Aqui, né? Se ele não for igual, então esse aqui é a recomendação que fica aqui, ó, faz o bloco. Porque pode ser que ele não entre nesse foco. Se ele não entrar nesse foco, a sua função vai dar ele, porque ela está pedindo para retornar o Ah, beleza. Tá? Então, peraí, calma. Aí tu coloca nesse return aqui, ele já. Aí tá merda. Por quê? Porque eu não fechei o foco. Ah, tá. Mas tu pode fazer ele sem parênteses, tu sabe. Verdade. Não, mas vou deixar assim. Assim fica mais bonitinho. Dá pra entender que tá separado. Fica mais legível. Certo, aí então eu queria outra função só pra mostrar lá. Pronto, também saber. Ah, vou só executar como ela funciona, né? Então, também saber. Então aí, pelo bicho. Tu definiu essa variável? Tá dando assim, coisa só tem que procurar coisa. Eu não tá chamando aqui. Não tá colocando. Ah, tá. Então, vamos saber.
Conseguiram criar pelo menos uma função? Não precisa criar toda não, vamos criar pelo menos uma, só para a gente ter certeza que pegou o jeitinho. E Davi, esse último monte de trabalho fora da UAI, né? É porque depois que você encontrou e marca o último, você não mostra de novo, né? Só para garantir que você mostra e terminar o jogo. Como é que era a função para iniciar o jogo? Só passar essa aqui para dentro da função. Não, Para iniciar o jogo? porque você tem que criar as variáveis na main. O S-Range ele vai ficar na main também ou não? Não vai ser na main também. Davi, aqui, ó. Pegar input. Eu ver se ela estava como void. Não mudou. Encontrei navio, recebe Tá chuva. certo, agora eu subi que eu fui erro de cima. Porque tava void. Ei, essa que fica assim, né? Passar as variáveis que. Site game é repetir. Aí na main eu vou deixar só as variáveis. Aí eu tiro isso aqui e tiro os nossos para. Por que tu não faz ele verificar navios retornar a informação? É Eu achei mais fácil porque ele usa encontrei navios aqui, ó. Aí eu achei mais fácil mandar pro. Tu retorna Pra dentro e pra cá, Não, tu retorna, pode ser. que vai dar na meu do falso. Pode retornar para dentro do if, mais fácil. Sistema aqui, né? Sim. 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 Eu não sei se é minha opinião pessoal, mas eu acho o tema do Code Blocks tão feio visualmente, o tema de cores. Né? Não, é porque você não viu ainda aquele pessoal que bota os IntelliJ, bota o fundo preto e a letra assim. Eu chego lá, tu tá enxergando isso aí, mano. Não sei se é porque eu sou sério. Uma vez eu tentei configurar o Code Blocks, é tão difícil instalar novos temas, configurar as cores, as fontes. É muito difícil, você tem que pegar um arquivo, mudar uma configuração do sistema. Mas o que de bom, eu não posso usar aquela configuração que não está Sim, sim, sim. Por exemplo, aí você compara com um desses editores novos, tipo Visual Studio ou então Sublime, que você dá um comando, né, e aí você escolhe, você pode dar um comando aqui e só pela linha você já instala o tema que você quer. É muito mais prático, né? Outro tipo de visão. Tem os seus méritos, mas assim... Tem gente que não gosta não, né? Ele quer morar, tem que sofrer. Sublime é vida demais. Sublime demais. Eu deixei o Sublime na hora que eu conheci o VS Code. Eu já usei o VS Code e fui o contrário. Eu saí do VS Code e caí pro Sublime. A vantagem do Sublime é que ele é mais rápido. É, bem mais rápido. Não é bem mais rápido. Eu acho Comparado que é com o mais Atom, o Atom é muito lento. Porque o Atom é todo com tecnologia. É JS. Exato. Foi feito naquela Aí época. o VS Code é híbrido, né? O Sublime é todo nativo, por isso que ele é tão rápido. Hã? É
pessoal, vamos dar sequência, senão a gente não termina. Vocês conseguiram criar pelo menos uma função e botar para funcionar? Deu certo aqui pra compilar assim. Deu? Sucesso. Vamos continuar. Vamos nós. Keep nós going, keep. Ó, daqui, sugiro que se vocês quiserem, vocês podem fazer várias alterações. Por exemplo, se nós quisermos um mais gigante, o limite atual do nosso mais é de 26 caracteres, né? Que é a letra do alfabeto. Se eu botar 26 caracteres e 7, como é que fica o nosso jogo? Make navio. Ó, até usei. Como é que ficaria essa... Se eu colocasse mais caracteres, ele provavelmente ia para os caracteres não printáveis. Mas eu digo ele bidimensional. Vamos ocorrer por vez, ó. Se eu colocar aqui 40 caracteres, o que é que vai acontecer? O que é que vai aparecer? Já bugou total. Que ele começa a utilizar outros tipos de caracteres que são não imprimíveis, estão vendo? Ok? Então, uma alteração legal ia ser fazer com que ele utilizasse, por exemplo, de A-zão até Zzão. Então, quando acabasse os caracteres minúsculos, ele poderia utilizar os maiúsculos. E aí você teria que fazer um tratamentozinho manual para verificar se é minúsculo, é maiúsculo, mais que 26. Ou então você poderia utilizar de 0 a 9, de Azinho a Zzinho e de Azão a Zzão. Aí você poderia ter uma matriz gigante. Mas vamos manter o limite de 26, né? Eu acho que já tem... corra demais para atirar com 26. Vamos para a segunda parte, pessoal. Segunda parte. E se eu quiser mais que um navio? Agora eu quero um de 2, um de 3, um de 4 e um de 5. Quero, por exemplo... Sempre aumentando no tamanho do navio? Eu quero que meu navio fique desse jeito, ó. Para... Tu retorna a função aonde? Na função de pegar input. Pegar input, retornei o quê? É posição. Dentro do while. Se ele conseguir, ele retorna. Ó, vamos lá. Eu quero que seja assim, ó. E tá vendo aqui nosso jogo? JKLMNOPQRST UVWXYZ. Tudo bem? Fofoca aqui na meta, fofoca na meta. Então eu quero colocar os meus barcos. Então, por exemplo, o primeiro barco vai aqui, o segundo barco vai aqui, o terceiro barco vai aqui. Será que o quarto consegue ir aqui? Não. Será que ele consegue ir aqui? 1, 2, 3, 4? Não. Será que ele consegue aqui? 1, 2, não. Será que ele consegue aqui? 1, 2, 3, 4? Consegue. Vamos pensar numa estratégia para colocar os nossos barcos? Todos os barcos vão ser tudo ozinho ou a gente vai diferenciar os barquinhos? O barquinho 1 a gente coloca 1. Vai ficar muito difícil de jogar. O barquinho 2 a gente coloca 2. O barquinho 4 a gente coloca 4. O barquinho 3 a gente coloca 3. Porque aí foi pelo menos fácil pra gente poder ver, tá certo? Alguma técnica para colocar os barquinhos? Bora lá, sugestões. Algum algoritmo. Como é que você faria na vida real? Como é que eu vou colocar os meus barquinhos de forma que não fique um barco em cima do outro? Não fica aqui o outro, com boleano. Tudo bem. Não, mas agora não pode ser mais boleando porque eu tenho que diferenciar os barcos, né? Tu procura se tiver um número igual, tu coloca em cima. Então se tiver algum número, tu coloca o barco em cima. Vamos lá.
Vamos começar pelo mais fácil. Colocar o barco 1. Como é que você coloca o barco 1? Qualquer posição. Beleza. Como é que você bota o barco 2, que tem 2 casas? Em qualquer posição, menos na Z. Ué, e como é que eu vou saber que é qualquer posição menos aquela que tem um barco? Vai ter que correr, por exemplo, se ele escolher uma posição, ele tem que ver as duas laterais dele. Se tiver vazio, eles podem usar. Parece uma questão de string de onda. É. Escolhe uma posição e testa. Ele cabe aqui? Se ele couber, coloca. Se já tiver alguém nesse espaço, eu faço o quê? Não coloca. Então eu tenho que fazer o quê? Sorteio de novo. Tento colocar esse cara. Se cai numa posição inválida, eu faço o quê? Tento colocar esse cara. Coloquei. Agora que eu consigo colocar o segundo, eu vou colocar qual? O de 3. O que é que eu faço? Sorteio uma posição. Se não tiver, se tiver ocupado, eu faço o quê? Sorteio de novo. Se tiver ocupado, eu faço o quê? Sorteio de novo. Se tiver ocupado, eu faço o quê? Sorteio de novo. Se tiver ocupado, eu faço o quê? Sorteio de novo. Consegui colocar o com 3. Mas isso não vai precisar verificar a posição à frente da sorteada mesmo? Exato. Eu vou ter que verificar todas essas 3 posições se ele pode ser colocado lá. Se ele puder ser colocado, então eu coloco. Então, Para agilizar mais o programa, eu poder verificar da frente e a de trás também. não. Dado o ponto de partida, você verifica se você tem N posições contínuas. Então, a gente poderia fazer assim, ó. Void inserir, já vou fazer dentro da função, tá certo? Inserir barco. Eu preciso de que algumas coisas vão ter que mudar, né? Navios não vai poder mais ser um booleano, porque não basta eu saber se tem ou se não tem um navio. Correto? Vai ter que ser o que agora? Pode ser inteiros. 0 não tem navio. 1 tem o navio 1, uma parte do navio 1. 2 tem uma parte do navio 2 e por aí vai, né? Então agora esse cara não é mais bool, esse cara é int. Tudo bem? Navios agora não é mais inicializado com falso, é inicializado com 0. E agora eu vamos deixar aqui, ó. Inserir barco. Para inserir o barco, eu preciso do mar. Preciso do mar? O mar guarda onde o navio está? Não. Preciso só dos navios, correto? Preciso da largura, que eu tenho que saber a largura do elemento. E o que é que eu preciso mais saber para inserir um navio? Mas antes de saber a posição válida, eu quero inserir um navio no vetor de navios que tem essa largura. O que é que me falta saber? Essa posição que ele está é válida? Quero inserir um navio dentro do vetor. Saber se aquela posição já tem um navio mesmo. Tudo bem, mas antes disso eu preciso saber qual o tamanho do navio que eu vou inserir. Não é verdade? Porque não vão ser navios de vários tamanhos. Int n size. Preciso saber o tamanho do navio. Agora que eu vou tentar inserir um navio desse tamanho dentro do vetor de navios, qual é a minha lógica aqui? Tem que saber qual é o tamanho do navio. Tudo bem. Por exemplo, eles vão passar aqui, tá certo? Por exemplo, eu poderia fazer inserir barco, poderia inserir um barco, navios, largura, inserir o barco de tamanho 1 e depois 2, 3, 4. Ou então fazia um laço, né? Entendi? Entendeu? Inserir um barco de tamanho 1 no vetor, depois um barco de tamanho 2, depois um barco de tamanho 3, depois um barco de tamanho 4. Então vão ter 4 barcos lá. Qual é o trabalho desse inserir barco? Caçar um local que ele caiba. Sim ou não?
Tenho que caçar um local que ele caiba. Então, primeira coisa, eu preciso gerar uma posição válida para poder testar se eu posso colocar ele ali. Sucesso? Então, uma posição válida, na verdade, vamos pensar no algoritmo maior, seria enquanto, né, faça para sempre, né? Que eu vou ficar tentando, quando inserir eu saio. Então, faça para sempre. Fazer o quê? Preciso de uma posição. Qual é uma posição válida para esse navio aqui? Hand mod o que que a gente viu? A posição de 0 é o large menos insize Mais um. Isso é uma posição válida, né? Só que o N-size aí tá completando com o mesmo nome do tal. Tanto faz. O que importa é ele manter a consistência aqui dentro da função, né? Não precisa, esse daqui não precisa ser o mesmo nome desse daqui. Porque não é mais uma constante. Normalmente a gente usa isso daqui para constantes. Essa variável nem existe mais. Ok, selecionei uma posição. O que é que eu preciso fazer agora? Ver se ela cabe. Então, o que é que eu vou ter que testar? Se todas as posições estão livres. Sim ou não? Sim. Então, qual é o meu laço? Começando em quem? Em 0? Eu não descobri, eu não estou tentando colocar ele nessa posição. Tá? Então, I começa em pós. I menor do que? Pós mais N-size. Pós mais N-size e mais. Qual é o teste que eu faço? Se posição I. Não, se posição não. Se navios na posição I. Como é que eu sei que ele cabe? Se não tiver Não apenas os laterais, mas se todas essas posições forem o quê? Vazias. É 0, né? No caso aqui. A gente não está usando mais verdadeiro e falso. A gente está colocando um número que representa qual barquinho que está lá. Então, se todas elas forem 0, eu posso inserir o barco. Sim ou não? Sim. Não é melhor pensar ao contrário, não. Se ele encontrar uma Se uma delas for diferente de 0, você não coloca ela. eu não consigo colocar. Tudo bem? Se uma delas for diferente de 0, eu dou um break e um continue, né? Continue vai voltar para esse for. É o que eu quero? Não, o que eu não quero não é isso, né? Então não adianta isso daqui. Tem que colocar um continue no while, né? Não, porque... Aqui, como eu tenho 2 laços e eu quero voltar para o de fora, vou ter que utilizar a variável booleana auxiliar de novo. Ou então eu tiraria isso daqui e colocaria na nova função. Né? Por exemplo, bool cabe o barco. Por exemplo, barco cabe int navios, int largura, int posição, int n-size. Barco cabe. Como é que eu sei que o barco cabe? Testo para todas essas posições. Se navios I for diferente de 0, retorna o quê? Cabe ou não cabe se for diferente de 0? Retorna falso. Se não... Mas fazendo isso, você vai colocar um tipo de barco, não, aqui eu estou verificando se o elemento cabe ou não cabe só. não? Não, eu sei, mas na função de ser de barco. Não, eu nem comecei a preencher ainda. A vantagem do laço, de criar uma função externa, é que eu não preciso ficar colocando aquele monte de controle, né? Basta colocar simplesmente se o barco cabe, navios, largura, posição. Se o barco cabe, como é que agora eu coloco o barco de verdade dentro de navios? Primeiro eu verifiquei se todas as posições estavam vazias, correto? Certo. Agora eu preciso realmente colocar o barco dentro do vetor.
Antes eu só verifiquei. Pode ligar uma função. Navio na posição. Agora eu tenho que fazer o laço de novo, percorrendo, mas agora não é só percorrendo para verificar, é percorrendo e inserindo. Então, ó, mesmo laçozinho daqui, ó. Vai dar um. Aí eu vou fazer navios na posição I, recebe quem? Vai receber. Não, Hum? vai receber a barra. N-size, porque se o navio tem posição 1, eu quero que apareça 1. Se o navio tem posição 4, 4, 4, 4, 4. O navio tem posição 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Mas ele vai aparecer em sequências? Sim. Ó. Tá vendo esse foco que tu verifica se isso daí, barco cabo, tá ali dentro do fórum. I menor que pós, mais N size, não tem perigo de escapar lá, não? Não, porque eu já gerei um pós que está dentro do intervalo. Mas se o pós for o último, Não, mas ele nunca vai gerar o último porque ele verifica, ele usa o N-size para criar um pós que nunca seja fora do limite, como a gente fazia antes, né? Então eles sempre criam dentro do limite. Então, se o barco cabe, eu insiro e aí eu retorno. E aí eu retorno. Consegui inserir o barco. Vou ficar aqui nesta marmota até conseguir inserir o barco. Se não fosse esse if aqui, aí eu teria que fazer aquele joguinho que a gente fazia, lembra? Vou fazer aqui, ó. Se não fosse esse if, aí eu teria que utilizar aquelas variáveiszinhas de controle, booleanozinho de controle. Como é que seria? Então, se for diferente de 0, então eu vou dizer que não cabe, recebe true, e aí eu dou o break nesse for. Correto? E aqui eu verifico. Ou então, se não cabe, e agora sim eu dou o continue. E aí se eu cheguei aqui é porque ele coube. Onde é que eu vou inicializar essa variável não cabe? Não cabe, recebe. Se aqui dentro ela é true, aqui fora eu tenho que inicializar com false. Entenderam aí a lógica? Então, sempre que eu tenho esses laços duplos e eu quero ficar controlando entre eles, ou eu jogo na função, ou eu vou para a variável de controle. Mais fácil fazer usando essa lógicazinha. Eu começo pensando de dentro. Se navios é diferente de 0, é porque já tem alguém. Se já tem alguém, eu digo que não cabe. Como eu já descobri que não cabe, eu quebro o for interno e aí eu vou para a verificação. Se não cabe, volta lá para cima. isso aí pra embaixo. É para eu sair do while. Se ele chegou até aqui é porque conseguiu inserir, sim ou não? Sim. Se ele chegou até aqui, conseguiu inserir. Se conseguiu inserir, ele pode sair da função. O return sem nada é mesmo porque um break dentro do while. Não. É porque o break ele quebra só o laço. O return realmente sai da função. Não interessa aí dentro de quantos laços ele está. Mesmo sendo void ali. Mesmo sendo void. O return ele serve simplesmente retorne. Volte. Qual outro não posso agora no velho que não retorna nada? Não retorna nada porque a função é void. Tudo bem? Foi eu que deu um problema que eu não consegui achar o. Ok? Então, inserir barco. Consigo inserir barco. Agora eu inseri 4 barquinhos. Para não fazer assim, a gente poderia fazer um laço, né? For int recebe 0. Não, recebe 1 e menor ou igual a 4 e mais inserir barco na posição I. Vou ter que mudar algumas coisas agora, né? Porque o meu navios agora é o inteiro. Vamos ver o que é que muda. Tudo bem. Diz.
Hã? Variável pós, Perdão. Que foi? a variável pós. Onde? Onde você criou ela? Aqui dentro. Dentro do while. Pode. Ok, bora lá, pessoal, que tá acabando. Então, iniciei o jogo. Precisa mudar alguma coisa aqui? Não. Mostrar mar. Precisa mostrar... Não. Mar alterar muda, né? Mar alterar muda, porque navios não é mais bull, é inteiro. Se navio nessa posição, como é que eu sei que tem um navio lá? Ou então diferente de 0. Se for diferente de 0, o mar nessa posição recebe... Recebe N pós. Não existe mais NPOS. Você tem um vetor de navios, que é o mar, um vetor de navios e o mar. Vetor de navios contém onde os navios estão e qual é esse navio. Exato, o mar recebe navios na posição pós. Só que esse daqui é um inteiro e esse daqui é um char. Como é que eu converto esse inteiro? 1, 2, 3, 4 para o char. 1, 2, 3, 4. Só fazer um teste. Hum? Dá pra fazer um teste? Não. Isso aqui não é um inteiro? Sim. Se você converter 1 para char, ele vai virar o ASCII 1, que é não printável. O que eu quero é transformar o 1 inteiro no char 1. Mais uma vez, como é que eu faço isso? Você tem o 1 inteiro, você quer transformar no char 1. Mas se fosse mais rápido, ia pra dentro. Como é que você faz para transformar o 1 inteiro em um caractere? Você tem que somar ele com quanto? Não, se você soma A mais 1, você vai ter quem? B, é o que você quer? Não. Você quer somar alguma coisa mais 1 para ter 1. Quem é esse alguma coisa? Z, 0. Se eu somo 0 com 1, eu vou ter quem? 1. Ó, eu tenho navios, que é um vetor de inteiros. E eu tenho mar, que é um vetor de caracteres. Eu quero transformar esse elemento, que é um inteiro, nesse elemento, que é um caractere. Como é que eu transformo esse cara nesse cara? Mais 0. Porque depois do 0 char, vai ter O 1 char. Depois do 1 char, o 2 char. Depois do 2 char, o 3 char. Então, aqui, ó, mais 0. E aí eu... Só para converter. E navios nessa posição se torna o quê? Para dizer que não tem mais ninguém lá? Que já foi descoberto? 0. Se não, mar nessa posição recebe assim. Beleza. Pegar input muda alguma coisa? Char e largura? Não, né? Ok. Ainda existem navios. Qual é o teste que eu faço? O teste muda agora, porque navios é de inteiro, né? Qual é o novo teste aqui? Para eu saber se ainda tem navio. É porque o tempo está acabando, mas vocês veem que a gente nem entrou em matrizes ainda, né? Ele está só brincando com vetores. No fundo, tudo é vetores. Tudo é manipulação de vetores. De vetores para vetores. De vetores para vetores. De vetores para vetores. Quanto mais amigos dos vetores vocês forem, mais felizes vocês serão.
Tudo vetores, tudo vetores. A questão aqui não é o conceito de ponteiro, é só manipulação de vetores. Eu tenho 2 vetores e estou jogando com ambos. Então, seria interessante você pegar o projeto e tentar fazer ele de novo, tentar fazer ele menor, tentar fazer ele passo a parte, entender qual das partes você não entendeu. Porque a gente teve uma sequência aqui que a gente foi seguindo. Né? Se a gente dá mais um pouquinho de tempo, a gente poderia fazer em matrizes, que aí não ia mudar muita coisa, né? Ia só botar o laço. A gente poderia colocar os 2 jogadores, um jogando contra o outro. Tipo, um sai, um fecha o olho e o outro coloca os navios pelo terminal. Aí o outro sai e o segundo jogador coloca os navios pelo terminal. E aí pronto, dá o enter, fica os dois aqui. E aí eles começam a jogar. Ah, eu acho que é o B. Ah, não. Aí eles alternam, porque cada um sabe onde é que está o seu próprio navio. Né? Então, um monte de coisinha legal pra gente fazer. Vamos ver o que muda aqui. Agora, navios é um inteiro. Acho que o mostrar muda. Mostrar muda, porque agora... A maior dificuldade que eu tenho quando Não, mostrar não muda não. eu vou fazer esses projetos é justamente mudar essas coisas de código. Quando você vai passar por função, aí você tem que fazer algumas alterações. Aham. Isso não é bagulho com vez, né? Aí eu vou. Às vezes eu vou fazendo as É prática só. funcionais, vou criando as variáveis, aí eu me perco quando eu vou passar as variáveis. Pode mais ficar grande, né? Aí começa a... Por isso que a gente tem que estar o tempo todo fazendo rebuild, né? Vendo aquele monte de coisa que a gente escreveu, vendo o que é redundante, vendo o que é que não é. Então, a maior parte do tempo você não passa, por exemplo, só escrevendo funcionalidade, mas consertando seu código. Então, por exemplo, quando a gente terminar aqui, ao invés de criar uma nova funcionalidade, a gente poderia... Tá vendo que tem um monte de parâmetros diferentes? Navio, barco, navio, e assim fica bem feioso aqui, né? A gente, por exemplo, poderia criar um jogo. Typedef, struct. O meu jogo. O que é que meu jogo tem? Navios. O que é que ele tem? Mar. O que é mais outra característica do jogo? Largura, né? Mas o size é de cada navio, então não muda. Pronto. Mas esse trabalho de ficar convertendo de estrutura na outra também é importante, porque você vai adquirindo a linguagem. O que a gente está fazendo é trabalhando muito com lógica, mas aí você teria de criar o jogo. Como é que eu crio o jogo? Para criar o jogo eu começaria a converter uma coisa para outra, mas é só questão de linguagem. Então vamos terminar isso aqui para a gente ver funcionando e finalizar a aula. O que é que eu tenho que fazer aqui? Isso aqui não existe mais, né? Largura 26, mar, navios, isso aqui também não existe mais. Se ainda existem navios, mostrar o mar, pegar a entrada, alterar, mostrar. Acho que foi já, será? Make navio. 28. Esqueci alguma coisa aqui. Navio. Bora lá. F. Opa, já achei uma aqui. Será que é o E? Beleza. Bora lá. Esse navio já foi. Não dá pra saber onde é que estão os outros. Vamos aqui na doida. I. I já. Q. Beleza, vai para que lado agora? R ou P? P. Não, vacilaram. R, S, T. Ok, tenho que descobrir só cadê o 3 agora, né? W? Não. M. Yes. Para que lado? N ou L? Eu falar N vai estar no F, fala vai estar no N. Então eu vou de L. N. Ó, acabou o jogo. Legal, né? Legal. Então, assim, sugiro que vocês tentem mexer, ok? Vocês podem dar um rollback aí e começar a fazer de pouquinho, se acostumar com os vetores, se acostumar com as estruturas, mudar o tipo de... Se fosse de matriz para
Se fosse de matriz, ia mudar que o nosso mar ia ser mais ou menos assim. Entendeu? E aí a diferença é que na hora de inserir o elemento, eu ia ter que na hora que eu fosse jogar o barco, eu ia ter que escolher uma posição, uma coluna e uma linha. E aí eu ia decidir se eu ia colocar ele na vertical ou na horizontal. Então seleciono três coisas. Seleciono coluna, seleciono linha e seleciono se é horizontal ou vertical. E aí eu tento inserir, verifico se tem espaço para ele. Se tiver espaço para ele, eu vou lá e boto navio. E aí o jogo é a mesma coisa. A diferença é que no jogo agora... A manipulação vai mudar, né? Mas a lógica é a mesma. A manipulação que vai mudar. Então o meu jogo ficaria assim, né? A, B, C, D, E, F, G, H, I. E aí eu poderia ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minha matriz estaria aqui, né? Aí eu iria escolher, por exemplo, 0D, que seria esse elemento bem aqui. Entendeu? Ou então, bolinha. Aí depois eu vou lá e escolho 3B. Seria quem? Esse daqui. 3B, A, B. Ou então 3. Tá. Então seria até melhor se eu colocasse, para não ficar confundir, né? O maiúsculo lá em cima, não é verdade? Ou então poderia colocar também os minúsculos aqui, né? A, B, C, D, E, F, G. E aí eu diria, escolha linha e coluna. Aí a pessoa vai lá e escolhe linha B, coluna D. Seria quem? Linha B, coluna D. Esse carinha aqui. Tem que criar uma função para imprimir direitinho e tal. Que seria fazer o laço, né? Fazer o laço. Trabalho final legal, dá pra fazer um monte de coisa. E aí, como é em turnos, não é interativo, até aquela bibliotecazinha de ficar escrevendo, desenhando PNG, dava pra gente fazer, se quiser sair do terminal, né? Que é basicamente você ia só ficar reescrevendo em cima do PNG de novo. O cara digitava no terminal e você ia atualizando o PNG. Não precisaria trabalhar com aquela biblioteca gráfica que é em tempo real. Trabalho final bem legal. Dá para jogar contra a máquina, dá para jogar pessoa a pessoa, né? Bem legal. Salvar em arquivo, permitir que a pessoa escreva no arquivo e carregue o jogo do arquivo. Ok, pessoal, então vamos terminando. S3. Amanhã nós temos aula normal. Amanhã talvez nós vejamos arquivos, tá certo? Então, se você já estava pensando em faltar, não falte. Então, pessoal, nós já começamos a nossa, tipo assim, saideira, né? Então, toda semana eu vou trazer um pequeno projeto, modelo de projeto final. Esse é um desses. Você poderia fazer, você poderia refazer, você poderia fazer de outro jeito, com outras funcionalidades, ou aproveitar as estruturas e a lógica que a gente utilizou, o modelo de funções, para já fazer no seu. Na próxima atividade a gente já vai utilizar um desses modelozinhos de estrutura aqui, né, para ficar mais legível a passagem de função, certo? Se fizesse um jogo como se aquele lá da gente tinha que passar no SPT para adivinhar as palavras. Bem legal. Tem como, mas teria que ser com um arquivo de texto para carregar as palavras. Dá para jogar contra o computador chutando. Esses joguinhos em turnos, eles são muito fáceis de fazer com aquela bibliotecazinha do Xpaint. Porque você escreve no terminal, lembra que você escreve no terminal e fica aparecendo aqui do lado? Então você não precisaria usar SDL, criar janela, etc. Por exemplo, aqui bastava a gente fazer uma função que desenhasse os quadradinhos, né? Não precisaria depender do terminal. E a gente poderia botar as bolinhas pro barquinho, ou então os pedacinhos pro barquinho. Fundamento de programação. Caramba, 20 matriculados. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mas tá faltando a Raira, que eu acho que não desistiu. Tá faltando o Thomas também. O outro João Vitor. O Maxwell. Tem uns 14 ainda, né? Ó, quem tiver interesse, já tô mandando o código direto pro Git, tá? Uf, internet. Eita, estamos nos momentos finais, né? Dia 8, estamos no último mês. Então, meu povo, minha meta é vocês ficarem de férias final de novembro, pra gente não ter que entrar em dezembro. Ok? A gente ainda tem 3 semanas aí. Então, cedo nas canelas. Próxima semana, quinta-feira, é feriado, né? Pois é. Aí sexta-feira vai ser aniversário ou vai ter aula? Falou na aula, isso não veio.